Atos capítulo 17. Fala assim para você está pronto para Deus te mover hoje? Atos capítulo 17, versículo 28, a gente só vai ler um versículo. Costumeiramente a gente lê mais versículos, mas hoje eu vou ler só um versículo na introdução, na guisa introdutória, depois a gente vai ler mais alguns versículos adiante, mas eu quero ter esse texto como base, Atos capítulo 17, versículo 28, quem achou fala achei, e fala assim: porque nele vivemos, fala comigo, vivemos, nos movemos e existimos. Repete comigo, em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. E ele continua, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Feche os seus olhos, coloca a mão no teu coração, desperta o teu espírito, acorda a tua alma, abra a tua mente, abre os teus olhos, porque eu creio que Deus tem uma palavra, tem chaves para a tua vida hoje, que vão te mover, vão te acelerar, vão te colocar na rota do teu destino. Pai, no nome de Jesus, Tu és lindo, Tu és grande, Tu és poderoso, maravilhoso, Deus eterno, vivo, imortal, aquele que era, que é e que há de vir, o Deus de Elias, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Jacó, a esse Deus, aquele que era, aquele que antes mesmo de todas as coisas virem a existir, o Senhor já existia, porque em Ti foram criadas todas as coisas. Pai, a Ti nós adoramos, a Ti nós damos glória, honra, força, poder e majestade, e como está escrito em Salmos, nós tributamos a Ti, Pai, nós tributamos a Ti para a nossa força, o nosso viver, o nosso existir, porque assim como Paulo escreveu, em Ti nós vivemos, em Ti nós nos movemos, em Ti existimos. Espírito Santo, eu sei que Tu estás aqui, não porque eu estou aqui, mas porque há mais de dois em Teu nome aqui, Jesus, e o Senhor está aqui, não é uma profecia, é uma promessa, é um decreto, é uma verdade, o Senhor está nesse lugar. Então esse lugar não é um auditório, não é um lugar de entretenimento, é um ambiente profético, e quando a palavra de Deus toca a tua alma, ela te move de a prazer, ela te transforma por inverso, ela te transforma por inteiro. Eu creio que o Senhor está aqui, porque nele nós existimos, vivemos e nos movemos. Tira de nós toda distração, tira de nós tudo aquilo que não pertence a Ti. Desperta a nossa alma, acorda o nosso espírito e faz-nos ouvir e ver aquilo que o Senhor quer nos mostrar e nos falar nesta noite. E mais uma vez, Pai, faço minhas as palavras de João Batista, que eu diminua e que o Senhor cresça, no nome de Jesus, amém. Pode se sentar, querido. Se eu pregar muito rápido, a culpa é do café. Estava forte, do jeito que eu gosto. Hoje eu quero falar, e o tema da mensagem é: fala comigo, o tempo de Deus. O tempo de Deus. E eu acredito, irmão, que, óbvio, nós estamos no tempo de Deus. E é interessante que, antes de eu entrar na mensagem, entendendo um pouco sobre o tempo de Deus, irmão, Deus se move. Fala assim comigo, Deus se move. Uma das características que todo teólogo é unânime em dizer é que Deus se move. Se você quer saber algo profundamente sobre alguma coisa ou alguém, ou algum princípio, ou algum valor na Bíblia, vai para a primeira vez que aquilo foi mencionado. E a primeira vez que a palavra Yahvé aparece, é Yahvé se movendo, no Ruach HaKodesh do Espírito Santo. Então Deus é movimento. Fala comigo, Deus se move. Ele não muda, mas Ele se move, porque quem Ele é, sempre será. Ele era, Ele é e Ele há de vir, mas onde Ele estava, provavelmente Ele não estará mais, porque Deus está se movendo. E é interessante que Isaías, você vai pegar vários textos de Isaías falando assim: corre para as montanhas, que lá é o lugar seguro. Fala comigo, Isaías disse montanha, mas aí vem Jesus fala diferente: não vai para a montanha, vai para o aprisco, porque o aprisco é o lugar de segurança.
Mas Isaías estava dizendo, é a montanha, mas Jesus está dizendo, ok, era a montanha, foi por um tempo, foi por uma estação, mas eu estou te dizendo hoje, corre para o aprisco, porque o aprisco é o lugar da sua segurança. Irmão, aprisco fala de ovelha e pastor, fala comigo, ovelha e pastor. Nunca houve, em toda a história da igreja, eu amo a história da igreja, eu tenho mestrado em história da igreja, um ataque tão ferrenho das trevas, tentando assassinar, deturpar, destruir a reputação de pastores. Mas não é de profetas, é pastores. Porque a maior igreja não é aquela que está no domingo à noite, é aquela igreja que confessa que eu sou igreja, mas eu não pertenço a igreja nenhuma. É aquela igreja que ainda está no monte, o monte é o lugar da minha segurança, mas Deus está dizendo para você hoje, não é mais o monte, é o aprisco. Nunca houve, irmão, uma guerra tão grande para assassinar o ofício pastoral. Você quer ser tudo, menos pastor. Eu estou mentindo? Você quer ser bombeiro, você quer ser mecânico, você quer ser profeta, evangelista, tocar no louvor, do welcome, você quer ser médico, você quer ser isso tudo menos pastor. Eu sei, porque nos nossos discipulados no café, a gente vai no café, eu toco na palavra, eu acho que você tem um chamado pastoral, irmão, acaba o clímax ali. Porque ele já pensa em várias coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o lugar seguro é o aprisco, não é a montanha. Sabe qual foi o primeiro assassinato na Bíblia? Quem lembra? Caim matou Abel. O que é que Abel era? Pastor de ovelhas. Então a origem do espírito assassino na Bíblia e na história da humanidade foi um espírito assassino matando um pastor. Não perca tempo falando, o pastor fulano caiu, o pastor ciclano voou, era falso. Irmão, eu conheço mais pastor justo do que pastor salafrário. Eu conheço mais pastor íntegro do que pastor falsário. Eu conheço mais irmãzinha que ora do que gente que está esfriando. Não entra nessa vibe desse espírito assassino que tenta matar a unção do pastor, porque ele sabe que nos últimos dias o lugar mais seguro não é na montanha, é no aprisco. Quem fala assim, amém. Quem entendeu, fala amém. Estou entendendo. Quem quer ser como Jesus? Os meus principais referenciais espiritualmente, irmão, eles não me levaram a desejar ser como eles. Eles me levaram a desejar ser como Jesus. A Bíblia diz que Moisés é um profeta, que Sansão era um juiz, que Elias era profeta, mas a minha Bíblia diz que o meu Jesus era o bom. Então se você quer ser como ele, seja o bom. Você entende? A guerra. Por quê? Porque a tua verdadeira identidade não vem na montanha da unção, vem no aprisco do pastoreio. Porque a Bíblia diz, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Não é do profeta, não é do artista, não é do evangelista, é do seu pastor. Quem está me entendendo diz amém. Fala assim comigo, o tempo de Deus é de aprisco. Essa foi a guise introdutória profética. Agora começa a pregação. Existe um grande dilema do que é o reino de Deus. A gente pode passar meia hora falando sobre o que é o reino de Deus. De fato há brecha, espaço para uma discussão saudável. Mas se eu posso resumir o que é o reino de Deus é Deus em movimento. Fala comigo, reino de Deus é Deus em movimento. De todas as coisas que eu posso resumir numa frase, o reino de Deus é o Deus em movimento. E a sua palavra é o verbo de Deus. Fala comigo, e a palavra de Deus é o verbo de Deus. O reino de Deus é Deus em movimento. E a sua palavra é o verbo de Deus. Por quê? Porque quando Deus fala, Ele não coloca em ação. O reino de Deus é o próprio Deus em movimento. E o verbo de Deus é aquilo que te movimenta junto com a ação de Deus. Porque Jesus é o verbo, não é advérbio, não é adjetivo, o verbo, e verbo fala de ação. Eu costumo dizer que se o verbo te move, nenhuma verba te para.
Porque o reino de Deus é Deus em movimento, e a palavra dele é o verbo dele, vivo, que andou na terra. A palavra dele não ficou parada, ela andava, ela acordava, ela pregava, ela curava, ela jejuava, ela orava, ela libertava. Por quê? Porque quando Deus fala, é a palavra dele te colocando junto com o movimento dele na terra. Por isso que quando Jesus está lá, irmão, em Mateus capítulo 11, numa transição do ministério dele, a primeira vez que ele entra numa casa, Jesus estava em sinagoga, estava em ruas, mas agora ele está numa casa, e ele estava nessa casa, e as pessoas chegaram para ele e falaram assim: Jesus, a tua mãe e o teu irmão estão lá fora. Fala comigo, lá fora. Não avançaram junto com ele, não entraram junto com ele. Aí Jesus olhou para eles e falou: não! A minha mãe e os meus irmãos não estão lá fora, porque eles não seguiram o meu movimento. A minha mãe e os meus irmãos são aqueles ao qual estão junto com o reino de Deus, ao qual o Pai me deu. O que ele estava dizendo? Eles ficaram lá fora, eles não movimentaram junto comigo. Porque o meu irmão, ele está no mesmo reino que eu. Fala assim comigo: o verbo de Deus te coloca em movimento. Agora, o que eu acho interessante é que não é só o reino de Deus que biblicamente está em movimento. Uma das coisas que eu amo além da Bíblia, irmão, é física quântica. Eu amo isso, esse mundo quântico. E cientificamente não é só o reino de Deus que está em movimento. Os cientistas provam que o universo está em constante expansão. O próprio universo não para de crescer. Ele está em constante expansão. E é interessante que é na velocidade da luz. Eu creio que é desde lá de Gênesis 1, quando Deus decretou para céus e terra ouvirem: haja luz. Eu não tenho tempo para me aprofundar em física quântica, mas o que eu quero te dizer é que desde o princípio Deus está em ação. Deus está em ação. Fala comigo: Deus está em ação. Ele não está parado, Ele não está estático, porque até cientificamente os cientistas falam: aquilo que está estático automaticamente está regredindo, porque não está avançando na expansão do universo. Ou seja, no universo aquilo que está parado está voltando, não está avançando, porque o universo está em constante expansão. Deixa eu te dizer, Deus está em constante movimento, em expansão, em movimentação, te movendo de um lugar para outro. Mas se você decide parar, deixa eu te dizer uma coisa: você não está parado, você está voltando. Porque Deus sempre esteve em ação. João capítulo 5, versículo 17, Jesus fala, Deus tem movimento. Ele falou assim, Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Eu me encontrei com Danilo ali na porta, e ele falou assim: pastor, eu vim, consegui, acabei de chegar do trabalho. Porque ele estava trabalhando. Domingo é domingo, eu não sei, mas hoje é domingo, ele estava trabalhando. O que Jesus estava dizendo, irmão, estava falando num sábado. Jesus está dizendo: ei, meu pai não está descansando, ele já descansou, meu pai está trabalhando. Sabe o que ele está dizendo? Deus está em constante ação, Ele não para. O que eu preciso fazer é tentar me alinhar com o tempo de Deus mediante a sua palavra. Porque se a palavra de Deus não me movimentou, eu não estou dentro de um reino que é o próprio Deus em movimento. Quem está me entendendo? Me segue, me entende, não fica parado. Por isso que uma das características mais fortes do ministério de Jesus é o alinhamento de Jesus com o tempo de Deus. Olha o que ele fala, João capítulo 12, versículo 23. É chegada a hora, fala comigo, chegou a hora, em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Jesus falou: fica tranquilo, chegou a hora. Mas anteriormente, lá em João capítulo 2, versículo 4, ele falou para Maria: mulher, o que queres comigo? Não chegou a minha hora. Em um momento ele está dizendo: não chegou a hora. Mas outro momento ele está falando: chegou a hora. Por quê? Todas as vezes que Jesus era perguntado: ei, por que você está fazendo isso? O que ele respondia? Eu olho para o céu e vejo o Pai fazer, então respondo aqui na terra. Porque eu não faço nada que eu não vejo o meu Pai fazendo. Porque o reino de Deus é Deus em movimento, e a sua palavra, que é o verbo de Deus, é aquilo que me movimenta junto com Ele. Chaca. A pergunta que eu te faço é: chegou a tua hora?
Não é profeta que vai te dizer, irmão. É você mesmo na sua devoção com Deus, porque tudo, fala comigo, tudo tem o seu tempo. Abacuque capítulo 2, versículo 3, olha o que Abacuque fala: pois a visão aguarda o tempo certo. Está certo que a visão que Deus estava falando ali para Abacuque era uma visão com relação a Israel, e ele falou: olha, escreve, porque eu quero que seja tão claro que quem passa correndo vai ver e vai compreender. Mas ele está dizendo que essa visão, para ser clara, ela precisa entender que ela tem um tempo designado, e ele fala o seguinte: e ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, porque ela certamente virá e não se atrasará. Tudo que Deus falou para você tem um tempo certo, tem a hora certa, tem um momento correto. Fala comigo, porque o tempo é de Deus. E agora eu quero desenvolver a pregação e usar o exemplo de 3 personagens bíblicos, para a gente entender como se mover junto com esse reino em movimento e como receber essa palavra que nos move. Eu quero falar hoje de Noé, fala comigo, Noé, Abraão e Elias. Vamos conversar com Noé. Noé é um personagem que eu praticamente gosto, é o nome do meu filho, Noah. Mas eu quero colocar um título na mensagem da vida de Noé. Fala assim comigo, Noé: projeto e propósito. Propósito e projetos. Interessante que Gênesis capítulo 8, versículo 14 ao versículo 16, a Bíblia fala assim: no segundo mês, ao 27 dias do mês, a terra secou. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca. Fala comigo, sai da arca. Tu com tua mulher e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos. Eu não sei se você sabe, mas Noé gastou 100 anos se dedicando à construção daquela arca. Você tem noção que é 100 anos, irmão? Não, porque você não tem 100 anos. Mas a gente está falando de um sistema operacional de uma vida inteira. Quando Noé acordava, ele pensava na arca. Quando ele estava almoçando, ele estava tendo um break do trabalho da arca. Quando ele estava nas praças, segundo o livro de Judas, pregando, era sobre a arca. Quando ele ia dormir, ele sonhava sobre a arca. E quando ele trabalhava, tudo era sobre a arca, os animais a arca, as medidas a arca. 100 anos sendo fiel a uma palavra, e não somente sendo fiel a ela, se entregando a ela, para depois de 40 dias, irmão, agora Deus falar o seguinte: sai da arca. Se sou eu surto. Deus, eu passei 100 anos construindo esse negócio, sendo chamado de doido, maluco, falando que ia chover, ninguém sabia nem o que era chover, porque não sei se você sabe, a chuva do dilúvio foi a primeira chuva na história do planeta Terra, não tinha chuva. Então, além de ser fiel a uma estrutura, a um projeto, por 100 anos carregava consigo uma mensagem que nunca tinha acontecido. Era louco, estava desalinhado, mas na verdade não. Porque eu não me alinho com Deus quando eu entendo o que já aconteceu na terra, mas eu me alinho com Deus com aquilo que o céu ainda vai liberar sobre nós. Porque uma igreja profética, irmão, não é uma igreja que aponta: esse corpo está morto, esse está vivo. Lembra quando Jesus estava prestes a ser crucificado? Ele falou para os discípulos: olha, fica tranquilo, vamos para Jerusalém, eu vou ressuscitar, eu vou voltar. E a Bíblia diz que ele morre. Passa o primeiro dia, Pedro surta, o segundo dia todos os discípulos surtam, mas ao terceiro dia um anjo aparece, e aquele que a morte venceu ressuscita, levanta das trevas, por amor a mim e a você. Mas ele é tão misericordioso que ele lembrou e falou assim: a minha igreja ainda não entendeu aonde ela deve estar. Deixou um anjo lá quieto, calado, esperando a igreja ir lá, Marta e Maria. Por quê? Porque a gente tem a tendência de procurar a Jesus onde ele esteve, mas a gente não consegue acompanhar para onde ele está indo. Eu me lembro quando a gente estava lá no outro endereço ainda, irmão, tinha uma igreja que se reunia lá antes de nós, que já tinha fechado, já tinha anos. E incrivelmente, irmão, chegava gente lá ainda perguntando se era a tal da igreja. Já tinha fechado há anos. E as pessoas ainda iam lá: mas é a igreja tal aqui. Eu falei: não, irmão,
Eu quase pensei, irmão, deixar uma pessoa lá na porta, com um sinal dizendo aqui, não é aqui. Sabe o que é o ministério profético? Não é aquele que aponta o dedo e fala, está morto, está podre, isso aqui é um falsário, isso aqui é um lobo, não. É aquele que está lá no endereço que você costumava ir, mas Jesus já passou para dizer assim, ele não está aqui, ele está ali. O profeta, ele fala onde o endereço correto está. É para onde Deus está indo, é para onde Deus está se movimentando. Não é alguém ou uma pessoa que critica o passado ou revela o presente, mas é aquele cara que fala, ei, não é mais aqui, é lá. Por isso que ele colocou um anjo lá quando as mulheres foram lá. Ele não está aqui não, ele já foi. Vai mulher, ele já te falou, tu não entendeu? Porque procura entre os mortos aquele que vive. Você está me entendendo? 100 anos ele passou construindo aquela arca. E sabe qual é o nosso maior desafio hoje, querido? É deixar o conhecido para obedecer o desconhecido. Pergunta que eu te faço hoje é o desafio que o céu está te fazendo hoje. Você está disposto a abandonar o conhecido para avançar rumo ao desconhecido? Porque eu creio que quando Deus falou para Noé assim, sai da arca, deu um tilt na cabeça dele. Deus não está entendendo, eu não sei viver fora disso. Gastei todo o meu dinheiro, toda a minha vida aqui para durar 40 dias. O reino de Deus é Deus em movimento. E o verbo de Deus é a palavra que te coloca no movimento junto com Ele. O mesmo Deus que falou para Noé, constrói. O mesmo Deus que falou para Noé, entra. É o mesmo Deus que fala para você hoje, sai. Mas pastor, Deus falou, constrói. Eu sei, falou. Mas foi para aquele tempo. Porque o verbo construir tem um tempo pré-determinado para te levar ao verbo entrar. Aí o verbo entrar aparece na tua vida, porque também tem um tempo determinado para te levar para o verbo sair. Por quê? Porque o reino de Deus é o Deus em movimento, e o verbo de Deus é o verbo que Ele te dá para você se movimentar junto com Ele. Então para Noé primeiro foi constrói, para depois foi entra, para depois sai. Qual o verbo que está te movendo hoje? Talvez o verbo que te moveu ontem é o verbo que emocionalmente está te parando hoje. Porque muitas vezes, irmão, permanecer naquilo que Deus falou ontem é não avançar no que Ele está fazendo hoje. E não olha para mim e diz que é fidelidade, não, é medo. É medo. Por quê, irmão? Porque o apego emocional, fala comigo, o apego emocional ao que vivemos em Deus, ao que construímos em Deus, pode ser o maior impeditivo do novo de Deus na sua vida. Deus não falou para você se apaixonar por aquilo que Ele falou. Ele falou para você se submeter, não se apaixonar. Porque quem constrói emocionado não sai pela obediência. Mas se você entrou, construiu pela obediência, a emoção não vai te impedir de sair. Agora, se tudo aquilo que você construiu em Deus foi baseado numa necessidade, numa emoção, aí quando Deus fala sai, você não obedece. Por quê? Porque não foi pela obediência que você construiu, foi pela emoção ou pela necessidade. Agora, quem disse sim a Deus, mesmo quando o coração não queria, quem disse sim a Deus, mesmo quando os cálculos não batiam, quando Deus fala assim, ei, tu passou 40 anos construindo isso, levantou, edificou, mas agora eu estou te dizendo sai. Não, irmão, quem entrou pela obediência, sai rápido pela obediência também. Quem está demorando, irmão, é emoção. Porque a partir do momento em que o verbo te toca, ele te move. Agora, se não está te movendo, não é um verbo, é um sentimento. E Deus não te chamou para sentir, Deus te chamou para obedecer. Porque sentir é o novo Deus do ateísmo. Eu não creio, mas eu sinto. Mas Deus não te chamou para sentir, te chamou para crer.
Quem está me entendendo? Fala amém, eu estou entendendo. O que é que a arca era na vida de Noé? Fala comigo, um projeto. Deixa eu te dar uma chave que vai mudar a tua vida. Segredo, de graça. Dentro de um propósito, fala comigo, um propósito, existem vários projetos. A arca poderia até ser o maior projeto, mas ainda não era o propósito. E sabe por que muitas vezes a gente não cumpre o propósito? Porque no meio da jornada a gente acaba se apaixonando com um dos projetos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus não habita em cima de projeto, mas Ele se move através do seu propósito. Deus estava dizendo para Noé, Noé, foi lindo, foi maravilhoso, a arca é um negócio assim fenomenal, mas eu estou apaixonado, Noé, por você, porque o que salvou o mundo não foi a estrutura que você construiu, mas foi quem você é, porque a Bíblia diz, Noé é um homem íntegro, justo e fiel, e é sobre essa justiça, sobre essa integridade, sobre essa fidelidade que eu quero que você povoe a terra, Noé. Agora, se Noé fica na arca, o que é que acontece? Nós não estávamos aqui. Não, mas eu estou segura. Eu já estou aqui com meus filhos, com minha nora, meu netinho está tudo aqui, meu avestruz preferido está aqui, o elefante que eu mais gosto está... Não, deixa eu te falar uma coisa. Para cumprir o propósito de Deus, você vai precisar abandonar alguns projetos. Porque se você não abandona um projeto de ontem, Deus não pode te dar um novo de hoje, que é mais um passo para você chegar ao seu destino. Sabe qual é o problema? A gente se apaixona com os projetos. Mas Deus não te chamou para se apaixonar por aquilo que Ele te mandou você fazer. Ele mandou você seguir Ele por onde Ele estiver. Fala assim comigo, eu estou entendendo. Cumprir alguns propósitos, cumprir o propósito, fala comigo, o propósito, muitas vezes implicará em abandonar alguns projetos. E não é projeto do diabo não, irmão, é aquilo que Deus mandou tu fazer mesmo. Cuidado, irmão, para não amar os seus projetos mais do que o propósito de Deus na sua vida. Porque Deus não gosta de ter adversários no teu coração. Se Ele vê que aquilo está tomando o lugarzinho dele no teu coração, irmão, espera. Todo falso Deus perante Ele cai. E muitos falsos deuses no nosso coração não é um altar, não é um ídolo pagão, não. São projetinhos que a gente amou tanto, que a gente permaneceu com Ele. Porque deu certo, porque era de Deus. Ok, era, mas passou. Fala assim comigo, eu não fui chamado para andar emocionado. Por quê, irmão? Porque projetos encerram, mas o propósito sempre permanece. Algumas coisas que se encerram na tua vida é porque eram projetos, não um propósito. Projetos se encerram, mas o propósito ele sempre permanece. Não se apega aos projetos. Fala comigo, não se apega aos projetos. Porque Deus não para neles. Deus continua se movendo no propósito que Ele deu na tua vida. O mesmo Deus que mandou você construir a arca, é o mesmo Deus que mandou você entrar na arca, e é o mesmo Deus que está mandando sai da arca. Quem entendeu, fala amém, estou entendendo. Agora vamos para Abraão. Fala assim comigo, Abraão. A velocidade da palavra de Deus. Porque eu não sei se você sabe, irmão, não basta obedecer. Eu preciso andar no ritmo da palavra que nos coloca em movimento. Porque se é a palavra que Deus está dando para nós, que está nos colocando em movimento, eu preciso me mover no ritmo da palavra que me coloca em movimento. Nem menos, nem mais.
Porque não basta obedecer, porque obedecer atrasado também é desobediência. Obedecer ansioso também é desobediência. Ou você não lembra de Moisés? Viu lá um hebreu lá com um egípcio, ele foi lá: eu sou libertador, sou Joe Muchacho, el matador. Pum! Desgraça, irmão, teve que fugir 40 anos. Por quê? Porque eu vou continuar te dizendo isso: o reino de Deus é Deus em movimento, e a palavra dele é o verbo de Deus que te coloca em movimento junto com ele. Então eu preciso entender que não é necessário apenas obedecer, mas se mover na velocidade de acordo com a palavra que Deus deu na sua vida. Porque toda palavra que Deus te dá, fala comigo, tem um ritmo, tem um tempo. Abraão, irmão, não foi só um homem de fé porque ele sacrificou, mas foi porque ele permaneceu alinhado com Deus em todos os momentos da sua vida. De novo, a gente vai para a história de Abraão, assim como a de Noé, lá em Gênesis 10, o pai de Abraão decide parar numa jornada terra, habita num lugar, as pastagens eram verdes, era um lugar tranquilo para criar sua família e prosperar. Aí Deus falou assim: eu não posso parar, eu estou me movendo. Aí Deus chama Abraão: oi Abraão, tudo bom? Sou eu, Deus, Yahvé, aquele que era, que é e que há de vir. Eu sei que você não entendeu quem eu sou ainda, você não passou pela escola bíblica dominical, você não vai a uma igreja aos domingos, é tudo novo para você. Mas eu quero te dizer uma coisa, Abraão: sai da parentela, sai da tua casa. Ou seja, o primeiro momento em que Deus se encontra com Abraão, ele dá novamente o quê? Um verbo, o verbo de Deus que move o homem de Deus para o movimento do reino de Deus. Aí ele fala: se move, Abraão, sai! Sai da terra da parentela dos seus pais. Passa a jornada, a gente já sabe toda a jornada. Com 75 anos Deus visita Abraão. Por 75 anos ele viveu debaixo de um verbo. Fala comigo: sair. Com 75 anos Deus visita Abraão e fala assim: Abraão, eu vou te dar um filho. E ele recebe um novo verbo: gerar. Ele tenta pela força do braço dele, pega uma escrava, e ali ele tem o filho da força do braço, que é Ismael. Mas Deus não queria nada pela força do braço de Abraão. Deus queria que Abraão entendesse o sopro do favor de Deus. Finalmente Sara, já avançada de idade, tem um filho que se chama Isaac. E novamente o Deus que se move, e o verbo de Deus que te dá uma palavra para te mover junto com ele, troca o verbo de Abraão. Não é mais gerar, agora é sacrifica. Sai, gera e agora sacrificar. E a Bíblia diz que por 3 dias ele caminhou naquela jornada que, como um pai, eu entendo que foi a via crucis do pai da fé. Olhando para o filho, que era a sua promessa. Chega um ponto que o menino olha para o pai e fala: pai, está aqui a lenha, e eis aqui o fogo, mas aonde está o sacrifício? E Abraão, magistralmente, cheio do Espírito Santo, fala: Isaac, meu filho, o Deus proverá. Deus proverá. Abraão não só tinha fé, irmão, porque ele saiu. Abraão não só tinha fé porque ele decidiu crer em gerar, mesmo velho. Abraão não só tinha fé porque ele passou 3 dias caminhando com o filho dele para sacrificar, mas é porque ele tinha uma facilidade de se mover de projeto em projeto para nunca perder de vista o propósito. Porque se ele não escuta a segunda ordem: Abraão, não mata, ele segura a mão. E a Bíblia diz que quando ele recua, o próprio Deus fala: eu já providenciei o cordeiro. Se Abraão não entende os movimentos de Deus, ele tinha sacrificado aquilo que Deus já estava dizendo: ei, não é para sacrificar, é para preservar. Quando eu não entendo o que Deus está movendo, eu sacrifico o que Ele está dizendo preserva, ou eu começo a preservar o que Deus está dizendo sacrifica. Porque tem dias que Deus vai dizer sacrifica, tem dias que Deus vai dizer preserva. Abraão se moveu quando Deus disse sai.
Abraão se moveu quando Deus disse gera. Abraão se moveu quando Deus disse sacrifica. Mas Abraão também se moveu quando Deus disse para. Porque eu já providenciei o cordeiro. Eu entendo que foi uma resposta rápida, amém? Se ele leva 3 segundos, ele tinha matado o filho dele. Sabe o que eu entendo? Só bastou 3 segundos para ele obedecer e Deus falou: para, eu já providenciei. A provisão de Deus está na tua vida, irmão. Está totalmente relacionado com a velocidade que você obedece aos verbos que Ele te dá. Quer provisão, quer avançar, irmão, entenda que toda a provisão de Deus, ela está relacionada à velocidade a qual eu obedeço a Deus. Fala comigo, Deus providenciou tudo. 3 segundos, irmão. Essa semana eu estava com uma pessoa da igreja aconselhando, nos meus jantares da vida, almoços da vida. Eu tive uma visão com essa pessoa. E eu vi essa pessoa, irmão, a um passinho de entrar num novo assim. E aqui estava cheio de caixa vazia, caixa velha. E nesse novo, irmão, eu não sei quem já assistiu Tio Patinhas. Tinha um baú gigante que parecia Tio Patinhas e com moedas de ouro. E a pessoa estava muito tensa para dar aquele passinho. E eu falei assim, eu fiz, cara, tu tá com tanto medo quando o céu está te dizendo, é só um passinho. Deus está dizendo para muitas pessoas hoje, não para, continua se movendo. O inferno sabe que você está a um passinho de entrar, de acessar aquilo que levou 25, 30, 40, 50, 60 anos, porque Ele sabe, e quando você continua se movimentando, obedecendo, e Deus se moveu, e você se move, e Deus partiu, e você parte, e Deus para, e você para, o céu responde com provisão. Não para. Tá tudo pronto. Vou falar para você, tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Não tema, não resista, não calcule. É só um passinho. Eu tenho música de Deus querendo dar provisão com um passinho. Você consegue imaginar você? Mas já tem 10 anos, 20 anos, 30 anos e aquilo não acontece, e nunca fluiu, é trevas, é deserto, é derrota, é dor. Aí Deus está dizendo, é um passinho, é só um passinho, obedece rápido. Deixa Deus te mover. Quem lembra de Jesus no Getsemane? Jesus curou. Jesus até foi criança. Sei que é difícil entender. Foi em festa de casamento, se divertiu, pescou, teve amigos, cresceu, foi para a escola, fez o bar mitzvah, curou aleijados, ressuscitou mortos. Ele sabia muito bem a definição do tempo de Deus na vida dele. Mas quando o dia chegou no Getsemane, ele orou e, segundo os estudiosos, a Bíblia diz que Jesus suou sangue. Irmão, suar sangue é o ápice da ansiedade no ser humano. Eu sei que vai te assustar, mas Jesus, como homem, ele temeu. Ele não temeu o inferno, porque na verdade a cruz não foi para te livrar do diabo, foi para te livrar do próprio Deus. Porque o juízo final não é o diabo julgando a terra, é Deus julgando a terra. Ele temeu, fala comigo, ele temeu.
Mas ele orou porque ele sabia que estava a um passinho. Pai, está pesado. Eu não sei mais a quem recorrer. Eu não sei onde buscar uma solução. Eu estou com medo, mas contudo, seja feita a tua vontade. Se possível for, remove o cálice. Se possível for, por quê? Porque para entrar no novo de Deus, irmão, vai exigir que você rejeite o medo e não o cálice. Porque tem muita gente, irmão, rejeitando o cálice por medo, mas Deus está dizendo: ei, pega o cálice. Quem tem coragem de pegar o cálice essa noite? Sabe o que é o cálice? Ele nunca te prometeu que vai ser férias em Orlando, do dia 1 ao dia X. Ele disse: no mundo tereis aflições, contudo, tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Pega o teu cálice, rejeita o medo. Ele não disse que você vai ter bonança desde o dia 1 ao dia X que você aceitou Jesus. Ele disse: não, você vai passar por tribulação, por fogueira, por destruição, por tempestade. Contudo, eu sempre estarei com vós. Rejeito o medo, mas não largo o cálice. Pai, nós queremos orar hoje sobre essa casa profeticamente. Nós não rejeitamos o cálice que carrega consigo uma nova aliança. Nós rejeitamos o medo, a falta de coragem, a falta de ousadia. Ah, meu Deus, a falta de fé. Entra no novo. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. E se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Rejeito o medo, mas pego o cálice. Vai exigir coragem, irmão. Vai exigir coragem. Uau, uau, uau. Shabakate queixos. Receba o refrigério nessa noite. Porque se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado. Fora de ti. Fora de ti. Se eu tenho a ti, e se eu tenho a ti, não tenho medo, eu tenho coragem para seguir. Nada tem, Senhor, pois Cristo Jesus és minha plenitude. Em Cristo Jesus és minha plenitude. Em Cristo Jesus és minha plenitude. Em Cristo Jesus és minha plenitude. Eu tenho a ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, fora de ti eu nada tenho, Senhor. Pois se eu tenho a ti, eu tenho todo, meu
meu amado, meu tesouro, fora de ti eu nada tenho, Senhor. Pois eu tenho a ti e eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, fora de ti eu nada tenho. Eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, Fora de ti. Fora de ti o ouro se destrói, a riqueza se passa, mas dentro dele existe um tipo de riqueza que o ladrão não rouba, o tempo não destrói. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. pois eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, o meu tesouro, fora de ti eu nada tenho. É só um passinho. Eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, fora de ti eu nada tenho, Senhor. Eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado. Meu tesouro, nada tenho, Fala comigo, vamos se mover juntos com ele. A gente estava em Noé, foi para Abraão, agora fala assim comigo, vamos junto pular com Elias. Em Elias a gente acaba. 1 de Reis capítulo 17, versículo 1 a 4. Fala assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos. Fala comigo, Elias disse que não ia chover, segundo a minha palavra. Mas em seguida veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: sai daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, ou ribeiro de Querite. Na fronteira do Jordão beberás da torrente, que ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Eu não sei se você sabe, mas Acabe era o segundo rei de Israel. E Acabe é conhecido não pelas coisas boas, mas por quem ele casou. Ele casou com a famosa filha do rei de Tiro, Jezabel, da qual introduziu em Israel a adoração a Etibaal, que era chamado Deus da prosperidade ou Deus da fertilidade. Interessante notar que Etibaal tinha uma peculiaridade: era o Deus que te dava chuva. Fala comigo, chuva. Naquela época não era petróleo, não era o stock market. Não, naquela época o que movia a economia era a chuva, a água. Fala assim comigo, a chuva, a água. Aí Deus fala para Elias, fala assim, não vai chover. Mas aí de novo veio a palavra de Deus, irmão, porque Deus vai te movendo de palavra em palavra. Na primeira palavra ele disse, não vai chover. Aí na segunda palavra ele disse, agora sai daqui, retira-te daqui, vai para o lado oriental, vai para lá. O que é que, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa, quem está mandando Elias sair? Quem, Felipe, está mandando Elias sair? O diabo? Não, quem está mandando Elias sair é o próprio Deus. Quem está tirando Elias de cena, irmão, eu não sei se você sabe, mas foi uma aparição meteórica. Ninguém sabe de onde esse ser humano veio, nem para onde ele vai, mas ele abriu a conferência contra Baal, dizendo assim, ei, eu tenho a chave do céu, e se eu falar que não vai chover, não vai chover. E não choveu. Era o momento dele ficar, irmão, não era o momento dele partir. Mas Deus, fala comigo, mas Deus falou, sai, eu te ordeno, vai para um ribeiro. Quem sabe o que é ribeiro, irmão?
Eu não sei se você sabe, mas ribeiro é um rio torrencial. Lá em João Pessoa, em uma das nossas bases missionárias, uma delas tinha um rio torrencial. O que é um rio torrencial? Ele só existe quando chove. Por quê? Porque é onde passam as águas que caem dos montes. Então ele não é um rio que tem uma fonte na terra. Ai, ai, ai. Ele é um rio que depende de chuva para ele existir. Aí como é que Deus chega para Elias e fala assim: profetiza, não vai ter chuva por vários anos. Agora sai daqui e vai para um ribeiro. Peraí, Deus. É uma coisa que Deus dizia o seguinte: ei, profetiza, os Estados Unidos vai quebrar. Não vai, está amarrado no nome de Jesus. Mas aí ele fala assim: mas vai para lá prosperar. Não bate. Fala assim comigo, na verdade bate. O que Deus está dizendo para Elias? Sai, se move junto comigo, porque a minha palavra é o verbo que te coloca no meu movimento. Porque eu estava aqui em Israel dizendo não vai chover, mas eu agora me movi. E eu vou te sustentar num ribeiro. Mas Deus não vai chover, Deus. Sabe por quê, irmão? Porque você não depende de uma situação da terra para Deus te abençoar. Você depende de um ambiente profético. Porque quando você se alimenta de um ambiente profético, Deus te abençoa até com aquilo que a terra não tem. Porque não tinha chuva, como é que ele ia ter ribeiro? Agora é a parte mais profunda. Fala para a pessoa que está do seu lado: você está pronto? Are you ready? É uma das poucas vezes na Bíblia que Deus dá endereço, irmão. Ele não fala só sai daqui e vai para lá. Para Abraão ele fala: sai, agora te vira, paixão doutor. Vai aí vagando. Eu vou para uma terra que eu te mostrarei. Vaga. Não, mas para Elias ele falou: vai lá, irmão, tem um lugar certo, tem endereço, está lá no Oriente, pega a esquerda, a direita, pum, está lá. O que é que Deus deu para ele? Fala comigo, Deus deu uma rota. Fala comigo, Deus deu uma rota. Por quê, irmão? Porque o que enche o teu ribeiro não é uma condição da terra, mas é uma rota que o céu te revela. O que vai encher a sua casa, o que vai prosperar a sua vida, o que vai fazer os teus celeiros transbordar, não é uma condição da terra que você está. Irmão, não é os Estados Unidos que te prospera, é Deus. Não é o Trump que vai mudar a economia, é Deus. Por quê? Porque é uma rota revelada que enche o teu ribeiro. Tudo que você precisa, irmão, não é de um contato novo, de um emprego. Não, você precisa de uma rota clara, uma rota evidenciada, uma palavra que veio do céu dizendo assim: ei, pega a direita, depois pega a esquerda. Por quê? Porque toda rota clara, ela enche o teu querite. Eu profetizo que hoje Deus te deu uma direção clara. Se prepara, o céu quer te dar uma direção clara hoje. Eu sei que tem muita gente orando: Deus, eu quero clareza, eu quero uma direção para a direita, para a esquerda. Aí tem gente que fala: Deus não faz isso. Deus faz, está aqui, ó. Mas Deus só dá endereço para quem tem disponibilidade em se mover. Ele não vai te dar a rota se você ainda está: não sei, eu vou perder tudo. Não, irmão, você vai perder tudo se você ficar. Deus quer te dar uma rota. E eu profetizo que hoje você não sai daqui sem uma direção. Por quê, irmão? Porque muita gente tem dinheiro, mas poucas pessoas têm um ribeiro que transborda. Por quê? Porque não basta ter dinheiro, tem que ter uma rota. Agora, se você tem rota: pastor, eu não tenho dinheiro ainda, eu não tenho uma provisão ainda, não chegou o visto ainda. Mas se você tem uma rota clara, só espera, porque vai sair água de um lugar que não chove. Pega a tua rota, levanta a tua mão. Levanta a tua mão, pela fé, pega a tua rota. Deus, eu pego a minha rota clara hoje, a minha clareza hoje, porque tudo que você precisa é de uma rota clara do céu. És minha plenitude, é Cristo Jesus. Agora escuta, o que foi que ele falou? Essa é a minha palavra para ti, Elias. Vai para o ribeiro de Querite. Fala comigo, Deus deu para ele uma palavra. Mas não estava chovendo, amém? Estava seco.
Música de terra seca. Tá tudo ruim, tá tudo uma desgraça. Mas agora Deus te deu uma rota. Eu fico imaginando no meio do caminho eles falando, mas como é que não tá chovendo, né? Mas eu vou, né? A conta não tá batendo, mas eu vou. Tá todo mundo dizendo que eu tô doido, mas eu vou. Por quê? Porque você tem uma direção clara. E direção clara, irmão, não significa ideia boa. Muitas vezes a direção clara é uma ideia muito ruim. Aí tá lá Elias, a ideia ruim dele, a direção era clara, mas a ideia era ruim, mas a revelação era clara, sai daqui e vai pro Querite. Irmão, sabe o que é que eu lembro? Jesus fala em João capítulo 7, versículo 38, o que é que ele fala? Se você crê em mim, como diz as escrituras, palavra de Deus, o verbo de Deus, do seu interior, fluirá o quê? Fluirá o quê? Rios de águas vivas. Então você não depende do que acontece fora, você depende de como você crê aqui dentro. Porque se você crê em mim, como diz as escrituras, o verbo de Deus que te coloca no movimento de Deus, rios fluirão do seu interior. Aí o mais forte, tá pronto para o mais forte? Apocalipse capítulo 19, versículo 6. E a voz do Senhor é como a voz de muitas. Um rio de amor, que flua como um rio. um rio furioso, um rio poderoso, um rio de amor. A voz dele é como a voz de muitas águas. Um rio furioso, um rio poderoso, um rio de amor. Elias sabia que quando Deus falava, era uma voz como a de muitas águas. Agora posso te dar outro segredo? Deus usa o verbo ordenar no passado. Já ordenei, já preparei, já liberei. Por quê? Porque antes de você chegar lá, a sua obediência aqui já criou a provisão. Porque quando ele fala com você aqui, você obedece aqui. Ele já falou, ei, eu já ordenei aos corvos para te darem de comer. Ei, eu já ordenei ao ribeiro que não existe numa terra seca para fluir água. Porque aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água vivas. Porque a minha voz é como a voz de muitas águas. Então crê, se move, dá só um passinho, não para. Se Deus está falando, avança. Tá com medo de quê? Sabe o que é algo sério? É não ter uma palavra. Sabe o que é perigoso? Se mover fora da palavra de Deus. Porque ele não se responsabiliza com aquilo que está fora daquilo que ele falou. O que é que Jesus falou? Se creres em mim, como diz as escrituras. Posso falar mais uma? Mais forte? Quem já ouviu aquela expressão em filme de fada, de conto de fada, abracadabra? Já? Porque eles falam assim, abracadabra, plim, 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 apareceu. É ou não é? É a palavrinha mágica para trazer à existência o que não existe. Eu não sei se você sabe, mas abracadabra vem de duas palavras em hebraico. Abrahá, cadabrahá. Não é conto de fadas, é hebraico. E abrahá significa eu falo. Cadabrahá, a medida que crio. Em outras palavras, já está dizendo abrahá, cadabrahá, Elias, porque eu crio à medida que falo. Ou quando eu falo, eu crio. Então se eu falei, não para. Abrahá, cadabrahá.
Abraham. Deus fala, Ele cria. Ou Ele cria quando fala. Ele fala quando cria. Ou cria quando fala. E você move no que Ele fala. Porque o que Ele fala, Ele logo cria. Ele fala, Ele cria. Ele cria, Ele fala. Um rio poderoso e um rio de amor que flua como um rio furioso, um rio poderoso, um rio de amor. Agora para acabar, você nunca imagina que aquilo que Deus falou e você agiu com fé radical vai cessar. Mas a minha Bíblia diz que de novo veio a palavra de Deus. Cuidado quando Deus fala. Todas as vezes que eu vou orar, irmão, eu vou com muito medo e temor, porque eu tenho medo dele bagunçar a minha vida por completo. Aí eu já vou assim, ó, tipo o Peixoto lá de Recife, quem conhece? Essa piada não foi boa, ninguém conhece o Peixoto. Quem conhece o Peixoto, irmão? Lembra, o Peixoto tá lá e sou eu orando. Irmão, tudo que Elias passou e agora vim de novo falar comigo de novo uma palavra de Deus. Oh Jesus, o crente não tem descanso. Versículo 7, no capítulo 17. Mas passado dias, a torrente secou. Tá de brincadeira, porque não chovia na terra. E Elias e a viúva de Sarepta, então lhe disse a palavra do Senhor, dizendo: sai e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e fica lá um tempo, porque eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Irmão, não sei se você sabe, a mulher estava falida, ao ponto de querer vender um filho para pagar a dívida. Aí Deus está dizendo assim: é sensible, irmão, só pode. Olha, foi sobrenatural, foi abrahacadabrahá, e o rio fluiu, e trono, profecia, milagre. Aí tu tá lá, meu Deus, eu sou com Deus e Deus é comigo, e flua como o rio, e tu tá lá todo aleluiado. Aí Deus fala assim: sai, porque este era mais um projeto para que você cumprisse o propósito. Lembra o que eu te falei? Dentro de um propósito existem vários projetos. E vai para um lugar agora, porque na verdade quem vai te dar de sustento é uma viúva falida, quebrada, não tem nada. Tá atrasada nos aluguel, o carro tá lá ferrado, irmão. Mas Elias já sabia quem era Deus. Ele olhou e fez: irmão, você não está entendendo, não é a viúva ferrada e falida que vai me sustentar, é a palavra dele. Não, você não pegou essa. Tem lugares, estações e momentos que Deus vai te levar para um lugar que parece desgraça, tragédia, mas Ele está te dizendo: não é o lugar, não é o momento, é a minha palavra que te sustenta, porque foi a minha palavra que te trouxe aqui até hoje. Ela vai continuar te trazendo. Por quê, irmão? Porque toda provisão tem data de validade. Não confunda trajetos com destinos. O maná se guardava para outro dia, ficava podre. Aí tem gente que está lá em Querite: pega o balde, menino, junta aqui, pega essa água, ei, covinho, fica aqui, deixa uma carninha para a gente guardar para amanhã. Aí Deus olhou assim para Elias: tu está muito confortável, move, sai. A palavra mais vulgar: vaza. Por quê, irmão? Porque a palavra de Deus, quando vem, é para te tirar da segurança e te colocar de volta na dependência que você perdeu. Estava seguro, tinha água, tinha carne. Aí Deus fala: para, cessa. Aí tem gente, Danilo, que está assim: o ribeiro secou, pastor, hora que o diabo se levantou. Ei, irmão, não é o diabo não, esse diabo está cheio de luz e glória. É Deus secando o teu ribeiro, irmão.
É Deus secando o teu ribeiro, irmão. Eu sei que você está dizendo assim: pastor, está falando de mim. Eu estou falando de você, de mim, de nós. Porque quando o ribeiro seca, é Deus dizendo: ei, eu movi, por que tu parou? Eu sou a provisão, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu. Elias precisava entender, irmão, que o querite era uma provisão temporária. Fala comigo, provisão temporária. De um tempo de transição para corte e tamanho. Porque querite significa corte e tamanho. No querite, Deus estava querendo te cortar para te dar o tamanho correto. Aí quando ele viu que você está todo cortadinho com o tamanho correto, ele falou assim: agora move. Mas Deus, tudo que eu ganhei ali, entrega tudo. Porque não é sobre o tamanho da provisão, é sobre o tamanho do provedor. Porque as estações que Deus te leva não é para aumentar o teu celeiro na terra, mas é para aumentar o tamanho do teu provedor dentro de ti. Porque Ele sabe que se Ele for grande, nada será grande o suficiente para ti. Fala comigo, querido, secou. Cuidado quando você vai ouvir a voz de Deus, irmão. Sabe o que é que eu entendo? A Bíblia diz que Deus é provedor. Fala comigo, Deus é provedor. Então, se Deus é provedor, provisão não acaba, ela só se move. Não, eu vou repetir. Se Deus é provedor, a provisão nunca acaba. Mas pastor, você não está entendendo, está seco. Não, irmão, não é porque acabou, é porque Ele se moveu. Porque a provisão é Ele, está nele, por Ele, e nele são todas as coisas. Então quando Deus, que se move no seu reino, que é Deus em movimento, te dá uma palavra, o verbo de Deus, para te colocar em movimento junto com Ele, é porque Ele sabe que nele tem uma fonte inesgotável. Por isso que o salmista fala: aquele que está plantado como a árvore junto às fontes, tudo que ele coloca a mão prospera. Por quê? Porque ele é bom? Não, porque quem está com ele é bom. Quem está com ele é a sabedoria, é a ciência, é a previsão, é o lucro, é o conhecimento. Por quê? Porque está plantado lá, junto às águas, junto ao ribeiro. Fala comigo, Ele é a provisão. Porque todas as vezes que a prova vem na tua vida, irmão, é porque Deus quer gerar em você o provedor. Até o querite, Elias estava necessitando de provisão, mas a partir do querite, Deus falou, ele cresceu. Agora vai lá para a viúva. Quando ele chega lá na viúva, meu Deus, ele fala assim: o que é que você tem? Ela: só vasilha vazia, traz, porque vai encher. Porque eu já entendi que quem está comigo, aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu possuirei. O rio de Hermos virará uma fonte. Ei, a terra seca virará um rio. Quem lembra a promessa, meu Deus, a promessa de Deus para Abraão: Abraão, eu vou te levar para uma terra que emana leite e mel, amém? Abraão nunca pisou nessa terra. Deus mentiu? Não. Heresiazinha de leve de Urias. Cânticos capítulo 4 versículo 1. Eu estava hoje meditando, pulou essa, irmão, quase que eu berro. O cachorro estava se olhando para mim, eu Cânticos 4:11. Todo mundo sabe que o livro de Cantares é Deus como noivo falando para a igreja como noiva, amém? Teologia básica. Os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel. Deus galanteador. Olha o que ele continua: minha noiva, ponto, vírgula, leite e mel estão debaixo da tua língua. Então não era a terra
que ia abençoar Abraão, mas o que Abraão falava para a terra, que ia abençoar a terra, Abrahá, Cadabrahá. Eu falo, à medida que cria, ele fala. Então você não depende da terra, você depende do que você fala, de quem você crê. Por quê? Porque a terra que emana leite e mel não se trata de uma geografia física, mas de quem Deus é espiritualmente dentro de você. Porque se você é a igreja do Senhor, da sua boca emanam leite e mel. Fica de pé do seu lugar. Se eu tenho a ti, meu amado, Meu tesouro, fora de ti, eu nada tenho, Senhor. Pois eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, fora de ti, eu nada tenho, Senhor. tá tudo dentro de você. Meu amado, meu tesouro. Eu sinto que várias pessoas, não são algumas, várias pessoas Deus está querendo te mover. Alguns é de geografia. Eu já falei isso em outro culto, eu vou falar de novo, irmão. Tem gente aqui que Deus vai mandar de volta para o Brasil. Não repreende. Tem que falar rápido, né? Não repreende. Porque se eu estou no Brasil e falo, vai te mandar de volta para os Estados Unidos, aleluia! Crente de pouca fé. A tua boca emana leite e mel. Se Deus te mandar para o Uzbequistão, aonde tu colocar o teu pé, tu vai prosperar, tu vai possuir. Porque não é onde você está, mas quem está com você, aonde você está. Como tem gente também que lá do Brasil Deus está trazendo para cá. Por quê? Porque Deus está movendo o xadrez dele. Agora vai precisar pegar o cálice e rejeitar o medo. Porque tem gente que por rejeitar o cálice está abraçando o medo. Aí não move. Aí tá aqui, não, eu tô bem. Você tá bem. O universo está expandindo e você está ficando para trás. Estrela cadente. Estrela cadente caiu. Se eu tenho a ti, meu amado, é só um passinho. Foi. Fora de ti. Pega o símbolo do pão e hoje profeticamente você vai reatar a sua aliança com o Senhor. Mas pastor, já aceitei Jesus. Não, peraí. É de andar com Ele. Você está disposto de fato a seguir Jesus para onde Ele for? Jesus disse: quem não come não tem parte comigo. Seguir Jesus quando Ele está dando pão em peixe é fácil. Quando Ele está falando, tem que comer da minha carne e do meu sangue, só os discípulos ficaram. Faz um novo voto com Deus hoje. Fala assim: Deus, eu te seguirei. E na velocidade do teu som eu me moverei. Se Abraão não se move na velocidade do som da boca de Deus, ele mata aquilo que Deus falou, preserva. Pai, obrigado. Obrigado, Jesus. Eis-nos aqui, Deus. Publicamente eu afirmo novamente, eu faço meu voto contigo novamente, eu te seguirei. Eu te seguirei. Porque antes de sermos chamados de cristãos, nós somos chamados de receita do caminho. Porque onde Jesus estava, eles estavam no caminho com Ele. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Jesus. Pode comer o pão.
Fala assim comigo, isso aqui é aliança. Sabe o que é aliança para um judeu? Quando você fala para um judeu, eu tenho aliança com você, ele está entendendo que você vai sangrar para que as necessidades dele sejam supridas. Quando Deus falou desde Abraão, falou assim, eu tenho aliança contigo, Abraão. Lá no céu já tinha tido uma DR com Jesus. Jesus já tinha pedido rolo, já tinha falado eu vou. Deus estava falando para Abraão, Abraão, eu sou teu amigo, eu tenho aliança contigo, eu vou sangrar para que as suas necessidades sejam supridas. Por isso que Jesus fala para os discípulos, eu não vim morrer por seguidor, eu vim morrer pelos meus amigos. Porque é isso que um amigo faz pelo outro. Pergunta que eu te faço hoje é, você é seguidor ou você é amigo de Jesus? Porque amigo de Jesus até morto, uma hora levanta. Lázaro tinha dias que estava morto, mas Jesus falou, é meu amigo, vai levantar. Pode beber. Obrigado, Jesus. Eu te peço, Pai, nos move no teu tempo, não no nosso tempo. Não nos deixa nos apaixonar com os projetos e perder de vista o propósito. Não nos deixa amar o querite, amar a segurança. Não, nós temos que amar a tua palavra, porque é por ela que vivemos. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de ti, eu nada tenho, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de ti, eu nada tenho, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de ti, Deus te abençoe, querido. Não para no primeiro verbo, não para na primeira ordem de Deus, continua se movendo com Ele. Não temas, tenha coragem, não calcule, é só um passinho. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, debaixo da paz, da graça e da misericórdia de Deus. Semana que vem, mesmo horário e mesmo local. Deus te abençoe.